Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui nesse nosso grande projeto, maravilhoso projeto, que é o Gabaritando Legislação. Né? A maioria de vocês já conhece. Também a maioria de vocês já me conhece, né? Sou o professor Adriano Cotti e nós estamos trabalhando aí uma série de leis especiais, legislação especial, que cai em vários concursos, né? E, dessa vez, nós vamos trabalhar uma lei que em carreiras policiais sempre marca presença. Dificilmente os senhores vão encontrar uma prova, um certame de natureza policial, seja de polícia civil, seja de Polícia Federal, que não vai exigir o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, né, de 11 de julho de 1983. Certo? O Estatuto do Desarmamento marca sempre presença em provas. Claro, algumas partes do Estatuto marcam mais presença, outras partes do Estatuto marcam menos presença, mas a realidade é que vocês vão se deparar com esse tipo de questão. E o que nós vamos fazer? Nós vamos mastigar a legislação. Se vocês compreenderem bem tudo o que eu falar sobre a legislação do Estatuto do Desarmamento, é muito provável que os senhores não errem a questão. É só uma questão de simples interpretação, ok? Bom, nós teremos 6 blocos, certo? 6 blocos para falar do Estatuto do Desarmamento. Nós vamos falar, nós vamos ter um bloco 1, que vai falar do Sistema Nacional de Armas. Nós vamos ter um bloco 2, que vai falar do registro. Nós vamos ter um bloco 3, que vai falar do porte. Nós temos um bloco 4, que é aquele campeão de questões em provas, que é dos crimes e das penas. Um bloco 5, que são as disposições gerais. E também um bloco 6, que são as disposições finais, certo? Com exceção do bloco 6, todos os outros, ao final de cada bloco, nós vamos testar os nossos conhecimentos. Então, nós vamos resolver, certo? 1, 2 ou 3 questões em cada bloco, comentando elas, vendo por que ela está certa ou por que ela está errada, certo? Bom, pessoal, então aqui uma introdução, certo? Nós estamos no Estatuto do Desarmamento, como vocês estão vendo, Lei 10.826 de 2003. Eu devo dizer a vocês, me sinto na obrigação de dizer por que esse estatuto surgiu. Nos tempos mais remotos, tá? Até meados dos anos 90, por exemplo, o porte de arma de fogo, ele não era sequer crime, ele era contravenção penal. Tinha um peso de gravidade como se fosse a prática do jogo do bicho, exploração de jogos de azar, perturbação de sossego alheio, vias de fato, contravenção penal. Ninguém é preso por porte de arma de fogo, tá? Só que, com a violência que começou a assolar a sociedade, o legislador percebeu que contravenção era muito pouco e não coibia a violência. Então, em 1997, com a Lei 9437, Lei 9.437 de 97, o porte ilegal de arma, por exemplo, passou a ser crime. Passou a ser crime e ter já uma pena.
Só que essa lei era uma lei muito torta, muito mal feita. Era uma lei mal redigida, as penas eram muito pequenas, elas continuavam não coibindo a criminalidade. E o legislador, então, seguiu percebendo, certo? Só para corrigir aqui, né? Não é 83, é 2003, tá? Só fazendo essa correção. Então, de 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 6 anos depois, se percebeu que era preciso uma maior repressão, trazer novidades, como, por exemplo, a criação do Sinarme, como, por exemplo, uma punição mais rigorosa para o porte de arma de fogo, como, por exemplo, punição para a comercialização da arma de fogo, punição para quem transporta e porta munição, por exemplo, certo? E aí, então, surgiu o Estatuto do Desarmamento, que até hoje ele é polêmico. Muitos são a favor das regras que estão ali dentro do Estatuto do Desarmamento. Outros são contra muitos dispositivos que estão ali dentro do Estatuto do Desarmamento. Mas o que não dá para negar, amigos, é que ele existe. E a título de prova nós temos que conhecer. A todo tempo existem ameaças de alterações do Estatuto do Desarmamento. Entendeu? Hoje nós trabalhamos com aquilo que há de mais atual. Nada impede que daqui a um mês exista alguma alteração, como, por exemplo, a questão dos advogados, certo? Não precisarem mais, por exemplo, comprovar a necessidade para o porte de arma de fogo, o que no Estatuto ainda não se prevê, mas logo, logo isso vai acontecer, certo? Então, isso que eu falei para vocês é uma introdução para que a gente se situe naquilo que a gente vai trabalhar, certo? Vamos trabalhar assim, dando início com o bloco 1. Aqui está o bloco 1, certo? Lá em cima tem um resuminho do que é o Estatuto do Desarmamento. Nós chamamos esse resuminho, ou esse resumo, de prólogo, né? É um prólogo. Então ele diz que o Estatuto do Desarmamento ele dispõe sobre o registrar, possuir, posse. Então a gente já sabe que registrar e ter são coisas distintas. Comercializar, certo? De armas de fogo e munição. Só que aqui o legislador esqueceu de botar acessório também. O Estatuto do Desarmamento, ele trata de arma, acessório e munição, certo? Sobre o Sistema Nacional de Armas, que é o Sinarme, que é o nosso capítulo 1, que é o nosso objeto aqui, então, do bloco 1, como eu estabeleci com vocês. Define crimes, os crimes que nós vamos trabalhar no bloco 4, e dá outras providências, que nós vamos trabalhar nos blocos 5 e 6. Então, isso é o nosso prólogo. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Ora, é uma lei federal, é uma lei ordinária. Então, por óbvio que ela tem que partir de quem mesmo?
do Congresso Nacional, né? Passar por todo o processo legislativo, Câmara, Senado, até a sanção do presidente. Tem vetos? Tem vetos, como toda boa lei. Certo? Capítulo 1. Do Sistema Nacional de Armas, que a gente conhece então como SINARME. Sistema, certo? Artigo 1º. O Sistema Nacional de Armas, vejam onde ele é instituído. No Ministério da Justiça. Isso aqui vocês destaquem, vocês sublinhem. Por quê? Porque talvez na prova de vocês a banca decida confundi-los e colocar que o SINARME é instituído no Ministério da Defesa, como já caiu. Não. O Ministério da Defesa também tem envolvimento no Estatuto do Desarmamento. Vai chegar um momento que nós vamos falar do Ministério da Defesa, mas não está envolvido o SINARME. Certo? Cuidado com isso. Instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal. Na tua prova, eles vão querer te confundir. E na tua prova eles vão dizer que o SINARME está no âmbito da Polícia do Exército. A Polícia do Exército, ela também tem envolvimento no Estatuto do Desarmamento. Também tem ligação, mas ela não tem ligação com o SINARME. Vocês sempre vão associar o SINARME com Ministério da Justiça, Polícia Federal. Não errem isso, tá? Não errem isso. Logo, meus amigos, é importante que os senhores tenham isso em mente. Tem circunscrição em todo o território nacional, ou seja, em todo o Brasil, né? Dizer isso é chover no molhado. Até porque o nome é Sistema Nacional de Armas. Não é Sistema Estadual de Armas. Não é Sistema Municipal de Armas. Então, muito cuidado com esse ponto. O artigo 2º, ele vai trazer a competência do SINARME. Qual é a função do Sistema Nacional de Armas? Para que ele serve? E vai trazer um rol. Esse rol começa aqui no 1 e ele vai seguir no outro slide. Então vai vir um rol, uma lista. Já vou adiantar a vocês. Esse rol é um rol taxativo, certo? É um rol taxativo. O que eu quero dizer com isso? Se não estiver nessa lista, não é competência do SINARME. E aqui o examinador faz maldade. Aqui o examinador é maldoso, porque ele usa da sua preguiça para elaborar questão. Ele simplesmente pega assim, ó. Não compete ao SINARME. Aí ele pega de 5 alternativas, 4 ele simplesmente copia e cola, e uma ele tira uma palavrinha ou coloca outra. A questão está pronta, está feita, não pode ser anulada, e obriga o candidato a quê? A memorizar essa lista que diz respeito à competência do SINARME. Então, vamos ver então qual é a competência dele, né? Primeiro, competência de identificação. Identificar as características e a propriedade de armas de fogo. Pessoal, eu não preciso dizer para vocês a diferença de arma de fogo para arma branca, né? Arma de fogo é aquela, certo, que
existe, né, tem sua função de ataque e defesa através de emissão de projétil, certo? Arma branca é utilizada em ataque e defesa, mas não expele projétil. Pode ser arma branca própria, que é usada exatamente para a finalidade do ataque e defesa, como um punhal, por exemplo, e uma arma branca imprópria, que é usada para qualquer coisa e pode ser usada também como arma, como uma faca de cozinha. O Estatuto do Desarmamento, ele só trabalha com arma de fogo. Ele não trabalha com arma branca. Então, toda vez que se falar em arma branca, continua valendo a lei de contravenção penal. Aí não se fala em Sinarme, não se fala em Polícia Federal, não se fala em Ministério da Justiça, certo? Mediante cadastro. Então, só nesse inciso 1, a gente sabe que o Sinarme identifica, certo? E tem a função de cadastrar. Como diz o 2, cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas, ou seja, que vêm do exterior para o Brasil, e vendidas, comercializadas no país. Eu não preciso dizer para vocês que nós estamos falando de comércio legal, né? Comércio ilegal, vocês vão ver depois no bloco 4, que é crime. Então, aqui, vendas legais. 3, cadastrar também. Mas agora não é cadastrar as armas, é cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo. Vocês sabem, amigos, que tu não compra arma de fogo no armazém e sai andando com ela por aí. Vocês vão ver no bloco 2, no bloco 3, que para tu ter o porte, ter autorização para portar uma arma, é preciso cumprir alguns requisitos. Quando tu cumpre esses requisitos, tu obtém a autorização do porte. E essa autorização, quem cadastra é o Sinarme. Então, o Sinarme cadastra as armas produzidas, importadas e vendidas e cadastra também as autorizações do porte de arma de fogo e as renovações. E aí, cuidado, quem é que expede essas renovações? É o seu âmbito, né? Aí é o seu âmbito, é a Polícia Federal, é a PF, como vocês estão vendo aqui. Polícia Federal, PF. O 4 continua sendo cadastro, certo? Cadastrar as transferências, ou seja, é possível então uma arma ir para outra pessoa. As transferências de propriedade. Extravio. Extravio é o que, meus amigos? Extravio é perda. Extravio, perda. Furto é alguém que subtrai essa arma. Roubo também é subtrair a arma, mas aí é com violência ou grave ameaça. Furto é subtrair a arma sem violência ou grave ameaça. E outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes de fechamento de empresas de segurança privada e de transporte de valores. Vocês vão ver que, inclusive, pessoal, existe uma questão interessante aqui. Diretores de empresas de segurança privada, de transporte de valores, que não comunicam à Polícia Federal em 24 horas o furto, o extravio de arma de fogo, cometem crime também. Mas a função do Sinarme é cadastrar todas essas intercorrências que a gente viu aqui. Certo? Tudo que está em vermelho, os senhores marquem.
os senhores destaquem pela importância que possui. Certo? Olha como segue aqui, então, meus amigos, o nosso rol. Vejam como o Sinarme tem importância no Estatuto do Desarmamento. Vai até o 11. 5. Identificar as modificações que alterem as características ou o funcionamento de arma de fogo. Pode ser, por exemplo, a raspagem da numeração. Pode ser, por exemplo, a raspagem do cano para ter alteração de calibre. Quem identifica isso é o Sinarme. Certo? 6. Integrar no cadastro os acervos policiais já existentes. Por quê, pessoal? Porque antes de 2003 já existiam cadastros de armas de fogo. O Sinarme precisa atualizar. E isso é função também dele. Então está aqui. Integrar no cadastro os acervos policiais que já existem. Envolvendo, obviamente, claro, né? Envolvendo arma de fogo, que é isso que importa pelo Estatuto do Desarmamento. 7. Cadastrar. Como cadastra o Sinarme, né? O Sinarme cadastra que não é pouco, né? Olhem só. Cadastrar as apreensões. Apreensões. Quem é que apreende? A autoridade. A autoridade de armas de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. Por exemplo, amigos, Lei Maria da Penha. Existe uma medida protetiva de urgência que é a apreensão de arma de fogo. Se apreendeu, foi apreendida, seja pela polícia ou por decisão judicial, isso significa, prezados amigos, que o Sinarme precisa fazer esse cadastro. Certo? É isso que diz o número 7. Número 8. Cadastrar os armeiros em atividade no país. Certo? Bem como conceder licença para exercer a atividade. Está aqui. Mais uma vez o cadastro. Nós vamos ter muito cadastro aqui. Muito cadastro. 9. Cadastrar mediante registro. Então, nós vamos aqui ter duas etapas, né? Primeiro, o registro. Depois do registro, o cadastro. Os produtores, quem produz, atacadistas, certo? E aí nós estamos falando já de um comércio, né? Comércio também aqui, varejistas, exportadores, quem leva a arma do Brasil para fora, importadores, quem traz a arma, sempre, obviamente, tanto a exportação quanto a importação de forma legal, caso contrário, seria crime, né? Autorizados, então, já adiantei, de armas de fogo, acessórios e munições. Lembram lá no começo do slide anterior que eu falei que acessórios, embora não esteja no prólogo, está na lei? Está aqui, ó. Acessórios e munições. Certo? Número 10. Cadastrar a identificação do cano da arma. Cada arma tem o seu cano, obviamente, certo? Identificar, então, cadastrar essa identificação, as características das impressões de raiamento,
certo? Até porque é com base no raiamento que a gente sabe o modelo de projétil e o calibre que essa arma desenvolve, certo? A questão dos joules e de microestriamento de projétil. Isso aqui tudo, amigos, é muito mais trabalhado em balística, certo? Então a gente não precisa se preocupar muito quando nós trabalhamos o Estatuto do Desarmamento. Em balística se trabalha mais isso. Então isso é importante. As características da arma, do projétil disparado, conforme marcação e testes, vejam, obrigatoriamente realizados pelo fabricante. Vai vir na prova dizendo que esses testes são facultativos. Vai estar errado. Vai vir em prova dizendo que são facultativos. Vai estar errado. Tomem cuidado em relação a isso. 11. Informar. Saímos dos cadastros. Finalmente saímos dos cadastros. Informar as secretarias de segurança pública dos estados e do Distrito Federal, nossa unidade da federação. Vejam que não tem município, certo? E obviamente não tem união. Se vier em prova união ou município, vocês sabem que vai estar errado. Os registros e autorizações de porte de armas de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta. Está aqui. Parágrafo único. As disposições deste artigo não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e auxiliares, bem como as demais que constem em seus registros próprios. Então significa, amigos, que tudo que está aqui no Sinarme não vale para as chamadas armas de fogo de uso restrito, que é algo que nós vamos ver depois, lá no bloco 4, não é agora. A diferença aqui valem só para as chamadas armas de fogo de uso permitido. Cuidado em relação a isso. Tudo que está em vermelho vocês marquem, vocês destaquem pela importância que tem e principalmente esse parágrafo único que os senhores estão vendo aqui. Às vezes eu posso ficar um pouquinho na frente da tela e atrapalhar. Sempre é bom que os senhores tenham a legislação do lado de vocês. Vai facilitar para vocês manterem o contato visual e auditivo comigo e vai facilitar também para o destaque na lei. Vão por mim que esse caminho é o melhor. Opa! Chegamos nas nossas questões. A questão é de 2017. A banca é a IESES, o órgão Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina. Quer uma questão mais certa do que uma prova para perito, né? Perito odontologista. De acordo com a Lei 10.826 de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, e sobre o Sistema Nacional de Armas, o Sinarme, compete ao Sinarme, dentre outras atribuições, 1. Identificar as características e a propriedade de armas de fogo mediante cadastro. Falou cadastro, falou Sinarme, né? Então a 1 está certa. Se a 1 está certa, eu posso eliminar a letra A.
Porque a letra A não traz a 1 como certa. Logo, ela não pode ser a resposta da questão. Eu elimino a letra A. Tchau para ela. Tchau para a letra A. Só pode ser a letra B, a C ou a D. Questão 2. Cadastrar as armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares, mantendo registro próprio. Não, essas são armas de fogo de uso restrito. Vocês lembram o parágrafo único que nós estudamos? Que o SINARME não tem essa competência. Se a 2 está errada, a letra C está fora e a letra D está fora. A gente chegou na resposta, que é B de Brasil. Logo, a 4 tem que estar certa também. Cadastrar os armeiros em atividade no país, bem como conceder licença para exercer a atividade. E tem que estar errada a 3. Cadastrar as apreensões de arma de fogo, exceto as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais, não. É inclusive a de procedimentos policiais e judiciais. Por isso, resposta da questão, aqui vocês estão vendo, letra B de Brasil. Está aqui a resposta, então, da nossa questão. Certo? Opa! Próxima questão. Questão agora mais novinha. Questão de 2019. Banca Gualimpe, órgão, Prefeitura de Laje de Muriaé, Rio de Janeiro. Guarda Municipal. Ao Sistema Nacional de Armas, SINARME, cuidado aqui, não compete. De 70% a 80% dos candidatos, eles não enxergam esse não. Então, é como se eles lessem compete. E é óbvio que daí eles vão errar a questão. Cuidado, não compete, pessoal. A. Cadastrar as armas de fogo e munições produzidas, importadas e vendidas no país. Isso é competência do SINARME? Óbvio que é, está lá no nosso rol. Então a A está fora. B. Cadastrar os armeiros em atividade no país, bem como conceder licença para exercer a atividade. Também está lá na nossa listinha. Está tudo certinho, está tudo de boa também. Letra C. Identificar as características e a propriedade de armas de fogo mediante cadastro. As características do SINARME se repetem. Também é. Logo, errada tem que estar a 4, né? Está a 4, onde diz identificar as modificações que alterem as características ou o funcionamento de arma de fogo. O erro está em funcionamento. Aqui está. Certo? Por isso que a resposta é letra D de Dinamarca, que é a resposta da questão. E assim, meus amigos, nós fechamos o bloco 1, que envolve o SINARME. Não tem como vocês errarem nenhuma questão sobre isso. Certinho, pessoal? Então, como diz o quadro, bons estudos e até o nosso bloco 2. Aguardo ansiosamente vocês. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.